Olá, muito obrigada pela sua audiência. Já a partir de agora, estamos começando mais um episódio do podcast, do blog Nayara Villanova. Antes de começar, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso parceiro, chefe Adalberto, ele que sempre manda umas delícias aqui para a nossa sede, para o nosso estúdio. Antes da gente começar aqui as nossas entrevistas, os nossos convidados já se deliciam com as maravilhas lá do chefe Adalberto. Se está precisando fazer algum evento, seu aniversário, casamento, o que for, é só falar com o pessoal lá do chefe Adalberto que eles vão com certeza te atender maravilhosamente bem, com muitas delícias. Agora eu quero apresentar para vocês a minha convidada de hoje, Estamos hoje falando sobre empatia, sobre assistência social, sobre também ajuda ao próximo, sobre inclusão. Estou recebendo aqui Graça Mendes, ela que é presidente da Federação das APAES, a APAES, que é a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, essa instituição que já tem muitos anos e que ajuda não só crianças que têm algum problema cognitivo, problema físico, como também as famílias, não é isso, Graça? Primeiro, eu gostaria que você falasse como é que surgiu a APAE, e qual a intenção dessa associação tão especial que a gente tem aqui no nosso estado, tem em várias cidades daqui. Boa tarde, Maiara, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui, até porque você é parceira. Isso. Em 2009 você fez o primeiro vídeo institucional para a Federação das APAES. E a gente fica muito contente, e lisonjeado por estar aqui com você. Na verdade, a primeira APAE do Brasil já tem mais de 70 anos. Ela nasceu no Rio de Janeiro, por a norte-americana Beatriz Bendes, que veio para o Brasil e veio com o esposo, que era engenheiro, para trabalhar na Petrobras no Rio de Janeiro. Ela tinha uma filha com deficiência e, chegando no Rio de Janeiro, não existia nenhuma política pública que trabalhasse e atendesse a filha dela. E daí ela reuniu-se com outros amigos que também vieram junto com ela e fizeram a primeira associação de pais e amigos dos excepcionais no Brasil. Uhum. E daí eles começaram a fazer o trabalho de pesquisa e descobriram que o caso era um caos no país, porque não existia atendimento nenhum e a maioria das famílias que tinha a pessoa com deficiência deixava isolado, escondia dentro de casa e tinha vergonha dos filhos. E nem sabia o que fazer, Graça? E nem sabia o que fazer. É tanto que hoje a gente vê na novela um exemplo horrível. Verdade. Horrível, um exemplo horrível. Mas aquele é o exemplo que se tinha há pouco tempo atrás. Uhum. Infelizmente, ainda existe poucas famílias, mas existe, que ainda deixa os filhos isolados dentro de casa. E as instituições apaianas, elas nasceram justamente com esse intuito, do serviço social, da assistência especializada, do acolhimento às famílias. Porque você tem que trabalhar a família para que a família também saiba entender e trabalhar aquela pessoa com deficiência que tem dentro dos seus lares. Hoje, a gente tem quantas APAES aqui em Pernambuco? A gente sabe que a gente tem uma bem forte que é em Agrestina, temos aqui em Caruaru também, que faz um trabalho maravilhoso, mas tem outras cidades aqui também que contemplam a instituição da APAE, não é isso? Nós temos muitas APAES que já cresceram, já estão fazendo um trabalho maravilhosos. As pequenas também têm um trabalho muito bom e um acolhimento muito bom às famílias, Nós temos uma APAE aqui em Pernambuco, por exemplo, Barra do Guabiraba, que faz um trabalho excelente na área de esportes, onde os meninos já são tricampeão brasileiro e também são campeões sul-americano. Eles foram para Assunção, no Paraguai, e lá eles voltaram com diversas medalhas e uma taça muito bonita. Que legal. Isso são as Olimpíadas que vocês fazem, que vocês proporcionam para que essas crianças, esses adolescentes, de fato, possam se sentir incluídos e precisam ser incluídos, não é isso, Graça? Aqui, quando teve as Olimpíadas Especiais das APAES de Pernambuco, foi muito interessante, porque eu fui ao 4º batalhão e conversei com o coronel-major
para que tivesse um jogo, né, inclusivo dos meninos, dos atletas apaianos com os atletas do batalhão. Sim. Mas eles tiveram tanto medo de apanhar que levaram goleiro que não era deles, levaram jogador de outro lugar, para não dizer que não apanhou dos meninos da APAI. Tá. Mas mesmo assim foi um jogaço, os meninos se sentiram muito, muito bem incluídos, né? Que é o trabalho que temos que fazermos o tempo todo. Sim. É mostrar que eles são capazes, é mostrar que eles têm potencial. Basta que a sociedade veja isso. A semana passada houve a abertura dos jogos em Agrestina e quem fez a abertura dos jogos foi o time da APAI Agrestina. Eles jogaram com a comunidade, né, com o time que tem lá da comunidade, que eu esqueço o nome agora, e assim, eles se sentem extremamente felizes e a família está vendo o desenvolvimento que a instituição proporciona. E você falando sobre as Olimpíadas, né, e eu, por exemplo, né, eu de fato conheço muito bem a APAI, né, já fiz várias reportagens lá. E assim, além, por exemplo, das Olimpíadas, tem também um monte de paciente lá, né, um monte de aluno da APAI que dança, que canta, que faz todo tipo de apresentação, não é isso, Graça? E tudo é embasado com o trabalho que a APAI faz e também com a forcinha que a APAI dá, né? A forcinha que a APAI diz, você vai, você consegue, você pode. No desfile de 7 de setembro também foi lindo, né? Eu acompanhei, vi as meninas lá desfilando, dançando. Então, assim, é de fato, né, algo diferencial para essas famílias. E sempre quando eu vou lá, que eu converso com alguma mãe, com algum pai, né, eles se emocionam e eles falam mesmo da mudança drástica daquela criança que era antes da APAI e depois da APAI. E é claro que vocês estão lá diariamente, né, estão lá todo dia, vocês percebem essa total mudança para melhor, né, dessas crianças. É porque você tem que fazer com que a pessoa humana desenvolva. O desenvolvimento da pessoa humana depende da outra pessoa humana, não é? Você só aprende a falar se alguém te ensinar a falar. Isso. É tanto que se você não escuta, você não fala. Verdade. E aí, no dia a dia, isso não é a curto prazo, não é de imediato. Mas a pessoa que tem uma deficiência intelectual severa, que é bem mais aguçado, é mais difícil. Ele consegue ler, eu digo sempre isso, sou muito repetitiva com essa frase, ele consegue ler um livro? Sim, consegue. Se ele aprendeu a ler, ele vai conseguir ler. Sim. Agora, enquanto uma pessoa que se diz normal vai ler em uma semana, ele vai ler em 3 meses. Estou entendendo. Mas ele vai ler. Cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo, ele tem o tempo dele. Uhum. Ele tem o tempo dele. Ele tem a deficiência? Tem. Mas ele não é tão impotente que ele não aprenda a viver. Você tem que aprender o mínimo que o ser humano tem que fazer sozinho. É tomar seu banho, é fazer sua comida, é saber se vestir, é até mesmo lavar uma peça doméstica. Uhum. É tanto que nas APAIs, há 40 anos atrás, existe um trabalho que é a atividade de vida diária. Faz um cantinho lá, bota um guarda-roupazinho, um armário, sim, bota uma cama, um travesseiro, uma mesinha, aí tem que ter uma pia, aí tem que ter uma geladeira, aí tem que ter um fogão, umas panelinhas, tem que ser mais baixo, porque às vezes tem a questão do cadeirante, para ele aprender dentro da APAI a atividade que ele tem que ter na vida diária dele, dentro da casa dele. Agora, o que é que acontece na maioria das vezes? É que a própria família não entende, sim, a importância de estar ensinando a ele dentro de casa essas atividades domésticas. Sim. Entende? É como se aquela pessoa, para a família, né, como se aquela pessoa realmente fosse incapaz e vai continuar sendo incapaz, né? E aí o que é que a gente diz? Todo. Aí o que é que a gente diz o tempo todo? Quando hoje se fala autismo, há mais de 30 anos a APAI já trabalhava muito isso e mostrava à sociedade. Tinha famílias que naquela época largavam o sarrafo do menino porque achava que ele era mal educado. Sim. Como ele era mal educado se dentro de casa ele não via mal educação? Né? Ele tinha o problema dele, a inquietação da deficiência dele. Uhum. Então tinha que ser trabalhado aquilo de um formato terapêutico.
Ele tinha que ter as terapias para, através daquelas terapias, ele ir desenvolvendo e ir entendendo que não é tão fácil. PISA nunca iria resolver o problema, né, Graça? Nunca resolveu. Nunca resolveu. Nunca resolveu. E daí você subentende que a família também não foi trabalhada para tal. Se ela não entendia. Verdade. Ela não entendia. Então, se ela não entendia, como era que ela ia fazer? Então, o movimento papaiano, ele tem esse cuidado de tratar a família, de cuidar a família, de orientar a família, de acompanhar a mãe, de zelar pela família. É tanto que nas APAES tem que ter assistente social, porque é a porta de entrada. Sim. É o serviço social, assistência social. O SEBA das APAES, ele é liberado para atender saúde, educação, assistência social e fazer a pesquisa científica, porque é dentro desses eixos que se trabalha as famílias. É tanto que os técnicos de APAE, eles têm por obrigação e dever de estar o tempo todo estudando. E no final dos meses, eles se reúnem para discutir de criança por criança, de jovem a jovem ou adulto que é atendido dentro da unidade, para saber o que ele desenvolveu, para saber como deve trabalhar. Você está trabalhando assim, mas assim é melhor, vamos observar isso aqui, vamos observar, que é o formato que você tem de cuidar e desenvolver o indivíduo. Estou entendendo. Hoje, quais são... A gente sabe que vocês trabalham com equipe multidisciplinar, né? Quais são os principais serviços, assim, que a APAE oferece para essas crianças? E também, por exemplo, alguém que está nos acompanhando agora, que ainda não conhecia, né, o trabalho da APAE, que precisa desse apoio, precisa dessa ajuda, né? Como é que essas mães podem fazer para chegar até a APAE? Olha, a APAE é portas abertas. Sim. Ela atende por livre demanda, certo, como também regulado. Por exemplo, a Agrestina está esperando que o Ministério da Saúde libere o CER3, é o Centro de Habilitação e Reabilitação. E quando foi criado este centro para a APAE Agrestina, ele foi feito quais as cidades que a Agrestina vai ter a obrigação de atender. Quando o Ministério liberar e começar a pagar, aí a Agrestina vai atender diversas cidades. Boa. Né? Aí ele vai atender na área que já atende, muitos já atende. Ele só não atende hoje direto. Hoje ele faz o encaminhamento para o município, né, que é de neuropediatria. E psiquiatria tem uma voluntária que está indo lá atender. Hoje, na maioria das APAES, atende. A Agrestina já atende há muito tempo. Psicologia, fisioterapia, nutricionista, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, terapeuta integrativo, pedagogo, assistente social. Aí a gente a fono saiu, estamos procurando outro fono, porque fono ainda existe muito poucos, né? E às vezes tem alguns fonos que vai trabalhar com a gente, depois que a gente faz todo um acompanhamento, orientações, essa questão todinha que ele está preparado, ele vai embora para onde paga melhor. Estou entendendo. Né? É tanto que hoje, a nível nacional, está se vendo como vai regulamentar isso, porque depois que você ajuda a qualificar o profissional, que deixa ele prontinho, ele vai embora. Acaba deixando, né, vocês na mão, né? Aí, vocês de fato precisam muito desse serviço. Né? Aí tem que contratar outro e começar do zero. E até mesmo a questão da criança já estar adaptada àquele profissional. Entendi. Aí vem a quebra. Entendi. Aí muitas vezes, principalmente o autista, ele não quer voltar para outro. Daqui que ele vai se apega, né? Daqui que ele vai se habituar à metodologia do outro. De outra pessoa. Vai outro tempo. E tudo isso são algumas dificuldades que nós encontramos, né? Existem cidades que têm o convênio com a APAE e os prefeitos ajudam demais, a Secretaria de Assistência Social ajuda demais e dá para fazer um trabalho muito bom. Mas tem outras que só a ajuda dos doadores mesmo, que não são tantos, né? São poucas, e até porque muitos não conhecem, outros estão em cidade muito pequena, em locais que
a economia também já não é muito boa, e tudo isso é uma dificuldade, mas nenhuma dificuldade nos faz desistir do movimento apaiano. Em relação à pandemia, né, foi um momento difícil para todo mundo, e aí a gente fica imaginando, né, para essas famílias e para essas mães, né, para essas crianças que já tinham uma rotina, né, de fazer os tratamentos, né, de fazer as terapias, e de certa forma houve um pouco de quebra, né, em relação à pandemia. Como é que vocês lidaram nesse momento assim tão difícil para o mundo todo, né? Porque foi algo que mexeu com o mundo todo, né? Então, eu acredito que não foi nada fácil também para essas famílias, né? Eu digo que para o ser humano houve as fases, né? Principalmente a fase antes da pandemia. Sim. E após a pandemia. Verdade. E para a pessoa com deficiência foi mais difícil, porque ele ficou trancado dentro de casa. A maior parte das instituições nossas, o que era que ele fazia? Ele mandava que os pais conectassem a televisão, sim, né? Ele conectava ao celular dele e ele ficava fazendo os movimentos, ia ou ficava na casa dele ou ia mesmo para a PAI, sim, e de lá ele ficava fazendo os movimentos. E a criança assistindo e fazendo, aí faça isso, mexa com a perna, faça isso. E a mãe ficava ajudando. E muitos, a Pai Caruaru foi um exemplo disso, foi quem iniciou, foi assim, uma coisa fantástica, né? Mas muitas crianças que não tiveram este acompanhamento, houve uma regressão. Estou entendendo. Entendeu? Criança que já estava começando a andar, sim, que já estava começando a verbalizar, e houve essa dificuldade, porque muitos teve que começar tudo do zero. Entendi. E assim é ruim para quem faz o trabalho, que quer ver aquele desenvolvimento. Você precisa ver a vibração da equipe quando aquela criança está desenvolvendo, que já está falando, que já começa. É uma vibração imensa, porque assim, é uma vitória para nós. É uma vitória, com certeza, né? Tanto para a família como também para vocês como profissionais, né? E assim, eu tenho certeza, né, que vocês da APAI lembram e conhecem milhares e milhares de histórias, né, de superação, histórias de crianças de fato, né, que chegaram lá, por exemplo, sem andar, sem falar, e hoje são outras crianças, né? Isso Olha, nós tivemos uma criança que ela não andava de jeito nenhum, e alguns fisioterapeutas, alguns médicos diziam que não andava. Isso foi na Pai Agrestina, e essa criança conseguiu andar do jeito dela, mas sim, ela andou, tá, né? Com seus próprios pezinhos, suas próprias perninhas. E a irmã foi casar e ele foi o pajem do casamento dela, né? Deus, tá, e quando ele se sentiu entrando na igreja, ele entrava, ele ria e ele chorava. Aí olhava para ver quem estava olhando para ele. E para a gente é aquela emoção gostosa, sabe? Aquele vitória, prazer, né? Porque é uma vitória. E a família sente-se tão bem e tão agradecido com isso. E a maior parte das famílias se tornam muitas vezes voluntários, porque o voluntariado é muito importante. O voluntário tem importância imensa nisso. Você veja que aqui nós temos um grupo de massagista, massoterapeuta, que sempre está na APAI aqui e sempre faz esse trabalho com as mães, com a família. E é muito bom, porque elas têm um cansaço imenso do dia a dia. Eu imagino. Elas deixam de viver e passam a viver para aquele filho. E tem mãe que são 2, 3 crianças. Não é uma barreira, é uma barra pesada, né? Muitas pessoas não entendem isso. E ela precisa de um momento para ela. E na maioria das vezes não tem. Não tem. Porque quando um está dormindo, o outro está acordado. Outros não tomam medicação ou a medicação não está fazendo efeito, eles não dormem à noite. Às vezes não tem rede de apoio, né? A rede de apoio, na verdade, se torna vocês, não é? Em muitos casos. Durante o dia, ela tem que levar aqueles filhos para as terapias, que não é uma terapia, são diversas. E daí, qual é o momento que ela tem? Então, fica aqui também a oportunidade, né? Aquelas pessoas que têm interesse, né, de fazer algum tipo de trabalho voluntário, então elas podem procurar algum APAI, né? Se oferecer, né? Tem algum tipo de requisito em relação a você se tornar um voluntário da APAI?
Ela vai na APAE, ela mostra quais são as habilidades dela, Sim. o que é que ela quer fazer, e ela assina um documento, porque Certo. tem um documento do voluntariado, Certo. né? Tem uma lei que acoberta isso, entendeu? E aí dentro daquele tempo dela, ela pode ser voluntária. Agora, precisa que o voluntário, ele tenha justamente os dias corretos que ele vai. Sim. Porque se ele vai, por exemplo... Se ele vai para esse tipo de atendimento, ele vai na segunda, na outra semana ele vai na sexta, na outra ele vai na quarta. Aí aquela... Entendi. Tem que assumir o compromisso e honrar, né, Graça? Entendeu? Tô entendendo. Porque, na verdade, tem pessoas que têm tempo, tem outros que também querem fazer, mas não têm tempo. Tô entendendo. Hoje, qual o número, assim, mais ou menos, de crianças que são atendidas pela APAE? Aqui na nossa região, em Pernambuco? Olha, hoje em Pernambuco, a última vez que nós vimos, nós temos um atendimento direto e indireto, aquele que está dentro da APAE todos os dias, Sim. Aquele que vai na APAE um dia por semana, aquele que vai 2 dias por semana, em torno de 12 mil crianças. Puxa. Aí, assim, 12 mil crianças, que isso é multiplicado, triplicado, porque vem a família junto, né? Vem a família também. E a maioria das vezes você tem também que atender a mãe, fazer as terapias 2 vezes na semana, 1 vez na semana, porque se faz necessário esse atendimento, esse acolhimento. É muito importante que a mãe que trabalha, a mãe que está com a criança, ela também seja cuidada. Não é só o cuidar da criança, mas é o cuidar da mãe, do pai, da família. Isso é bem importante, né? Quais as expectativas aí para 2026, né? A gente já está chegando agora pertinho aí do final do ano, para 2026. Eu sei que tem algumas sedes, inclusive, que já estão para inaugurar, não é isso, Graça? Fala pra gente sobre as expectativas aí de mais cidades recebendo, né, esse apoio e esse trabalho. Nós temos um grande parceiro. Te peço permissão para falar o nome do parceiro aqui. Com certeza, fica à vontade. Que é o grupo do Pernambuco da Sorte. Certo. E esse grupo tem feito, assim, uma parceria importantíssima, porque a maioria das APAES mantém alguns técnicos com essa parceria deles. Sei. Muitas APAES hoje estão com sede própria através de projeto com eles. Entendi. Muitas foram construídas também através de projetos com ele. E eu acredito que 80% das reformas toda foi do Pernambuco da Sorte. Que bom. O que foi um parceiro que Deus nos deu, né? Que a gente agradece bastante. E temos assim um compromisso bem maior de continuarmos com esse parceiro e crescer o movimento no estado. Porque quando eu vejo a pessoa que sai 50, 70, 80 quilômetros para procurar a APAE Caruaru, a APAE Agrestina e outras APAE, é porque realmente na cidade dele o atendimento ainda está deficitário. Porque se estivesse muito bom, se estivesse legal, ele não ia procurar fora. Verdade. Né? Porque assim, qual é a grande diferença nossa? Muitas vezes o serviço público ele não tem pernas para atender aquela pessoa o tempo todo. E a pessoa com deficiência, não adianta ter 10 sessões de terapia, 15, 20, ela tem que ter um atendimento contínuo. Tanto que tem crianças que chegaram na APAE com 1 mês, 2 meses, 3 meses e estão até hoje. Tem muitos que são funcionários das APAEs. Que se tornaram funcionários. Ele tem aquela habilidade, por ele ter aquela habilidade, a própria APAE já deixa ele lá. Ou ele se torna um voluntário, né, com gratificação, ou ele se torna, se os pais não se incomodarem que ele, porque muitos pais não querem, porque perde o benefício. Porque diz assim, não entre, porque entra e depois, se você perder o benefício, volta novamente. É uma dificuldade muito grande para voltar. Verdade. Existe essa dificuldade. Então, a mãe que só tem aquilo para sobreviver com o filho, ela não vai querer perder, entendeu? Mas nós temos um interesse muito grande de fazer o acompanhamento e fazer a questão da empregabilidade. Porque quando você emprega aquele jovem, ele realmente está se sentindo o que ele tem que ser, o cidadão. Exatamente. Né? Ter o seu dinheiro, tá sentindo na pele que ele é útil para a sociedade. Justamente. Né? Então a gente pode esperar aí mais algumas cidades, né, que em breve vão receber aí a APAE também. Hoje nós estamos com
Limoeiro, Pesqueira, Verdejante, Santa Maria da Boa Vista. Eita, essas são as APAES que já estão chanceladas. Sim. Né? E que estão vai começar a funcionar agora em novembro, né? Mas temos todas as outras, aqui eu também tenho uma lista, né? Que é Agrestina, Águas Belas, Altinho, Barra de Guabiraba, Barreiros, Belém de Maria, Bezerros, Bonito, Buíque, Cachoeirinha, Camaragibe, Carnaúbeira da Penha, Caruaru, Cortês, Cupira, Garanhuns, Limoeiro, Mirandiba, Palmares, Pesqueira, Petrolina, Recife, Riacho das Almas, Sairé, Salgueiro, aí Santa Maria da Boa Vista, né? Tá aí chegando. Vem Serra Talhada, Surubim, Toritama e Verdejante a gente tá encaminhando ainda, tá né? Encaminhando. Tá no processo também. Que coisa tão boa, ou seja, né, cada vez mais vocês ampliando aí os horizontes, né, ampliando os limites, né, e para fazer, como você disse, né, para fazer com que aquela criança daquela cidade possa ficar lá mesmo, não fique naquela agonia de ter que ir para Caruaru ou ter que ir para outra cidade mais próxima, né, Graça? Que bom seria se em toda cidade tivesse uma APAE, né? Quem sabe? Eu digo que é um patrimônio da sociedade. Verdade. Todo ser social, ele é contemplado com algo, mas ele também precisa contemplar, né? Ele recebe algo de alguém, ele também tem que dar algo para alguém, ele também tem que se doar. E é muito importante quando a gente entende que nós somos úteis à sociedade. Isso. E nesta sociedade a gente tem que entender que tem diversos braços. Então, em toda malha da sociedade, alguém precisa de alguém. E a família da pessoa com deficiência, principalmente os mais carentes, e as pessoas com deficiência precisam da gente. E se a gente pode, e por que a gente não se doar? Cristo se doou tanto por a gente, né? E a gente não faz nada por ninguém. A gente faz tão pouco ou quase nada ou nada. Né? E ele fez tanto. Né? E a gente, na maioria das vezes, não sai do nosso conforto um minuto para se doar para o próximo. Aí a gente tem que, neste mundo em que vivemos, ter um pouquinho desse cuidado com o nosso próximo. Que maravilha, com essa mensagem linda, né? Eu ia pedir, inclusive, para ela deixar uma mensagem aí para todos os pais e todas as mães aí da APAE, mas já compensou realmente essa mensagem linda. Muito obrigada pela sua participação, né? Eu tenho certeza que é uma colaboração muito grande, né? O seu trabalho, o trabalho de toda a equipe, né? A equipe maravilhosa, veio aqui acompanhando também o Oswaldo, aqui a Andressa, acompanhando a Graça, né? E conheço também o pessoal daqui da APAE, de Agrestina, né? Que já foi muito lá, daqui de Caruaru também, enfim, né, uma infinidade, é um exército mesmo de pessoas que lutam para o bem, né, para trazer empatia, para trazer uma vida melhor para essas crianças e também para as famílias. Muito obrigada pela sua colaboração, pela sua sensibilidade, acima de tudo, né, e eu tenho certeza que, com certeza, as pessoas que vão assistir aqui esse episódio do podcast vão colher um pouquinho dessa semente aí do voluntariado, né? Vamos, quem sabe a gente formar um exército aí de voluntários para poder ajudar a APAE, né? E seja sempre bem-vinda aqui ao blog Nayara Villanova. Muito obrigada. Eu é quem agradece, né? E assim, uma coisa que eu esqueci de falar, vou lhe pedir mais uma vez permissão, é que no dia 23 e 24, nós estivemos em Brasília, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, onde a APAE Caruaru foi contemplada com um prêmio, né? Eu não estou lembrada agora o nome do prêmio. Brasil Mais Inclusão. E assim, eu fui com a diretora financeira da APAE Caruaru e foi assim um momento muito importante. Foi tão emocionante que eu cheguei lá, vi tanta gente nobre, gente das capitais do Brasil, né? Na Casa do Povo Brasileiro. E eu fiquei pensando, meu Deus, a Matuta de Agrestina vem para cá. O trabalho que nós iniciamos em Caruaru, que nós batemos em diversas portas para aparecer pessoas que quisessem abrir a APAE.
que quisesse fazer esse trabalho filantrópico e não encontramos. Tá vendo? E foi que a presidente nacional, na época era Araciledo, ela disse para nós, ela disse, arranje pelo menos 2 pessoas e vocês vão. Eu ajudo vocês no que for necessário, eu ajudo vocês até pagar um aluguel. E nós fomos e, assim, Nelma contemplou a gente, ajudou muito nas reuniões e tudo. E nós abrimos a APAI Caruaru. E acredito que em breve a APAI Caruaru já vai ter os seus próprios representantes da própria cidade de Caruaru. Não vai precisar mais da gente sair de outra cidade, de outras pessoas, porque as pessoas aqui estão preparadas para cuidar do movimento. E o que é mais importante é que as famílias que estão ali dentro, que elas saibam cuidar, porque é um patrimônio dos pais, é um patrimônio da família, é um patrimônio da sociedade. Muito obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui. Coisa boa, volte sempre, viu? E a você, muito obrigada pela sua audiência mais uma vez, né, em mais um episódio aqui do nosso podcast do blog Nayara Villanova. Continue nos acompanhando aqui no canal no YouTube e também lá no Instagram, para você ficar por dentro de todas as notícias e, é claro, também por dentro aqui dos nossos episódios do podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.